Há mais de 2000 anos, uma máquina foi engolida pelo mar. Metade sobreviveu. A outra metade desapareceu nas profundezas. O que parecia apenas um monte de bronze corroído escondia um segredo tão avançado que a ciência moderna demorou mais de um século para compreendê-lo. Um artefato impossível para sua época. Um computador construído no mundo antigo. Hoje você vai descobrir o mistério do mecanismo de Anticythera, a invenção que mudou tudo o que sabemos sobre o passado. Mas antes de mergulhar nesse segredo esquecido pelos séculos, inscreva-se no canal Mundo Restrito e ative o sininho, porque aqui o conhecimento proibido e as curiosidades mais sombrias da história ganham vida. Agora, respire fundo e venha comigo para o fundo do mar, onde a história perdeu suas engrenagens. A descoberta no fundo do mar. A primavera de 1900 começou como tantas outras no mar Egeu. Águas calmas interrompidas por tempestades. Marinheiros esperando janelas de tempo para mergulhar. Mas uma tripulação não estava atrás de tesouros ou da história perdida. Eram mergulhadores de esponjas da ilha de Cime, comandados por seu capitão, Dimitrios Kondos. Quando o mau tempo os forçou a ancorar em uma pequena ilha rochosa chamada Anticythera, entre Creta e o Peloponeso, decidiram aproveitar o tempo para mergulhar. O que aconteceu a seguir mudaria a arqueologia para sempre. Kondos enviou seu mergulhador, Elias Stadiatos, à água, vestido com o pesado traje de lona e capacete de cobre padrão da época. Stadiatos desceu até o leito marinho, chegando a cerca de 45 metros de profundidade. O que ele viu fez seu sangue gelar. Formas emaranhadas preenchiam sua visão, corpos retorcidos em um silêncio assustador. Aterrorizado, ele puxou o cabo de sinal e subiu rapidamente à superfície, convencido de ter encontrado uma cova coletiva. Mas não eram cadáveres, eram estátuas, figuras de bronze congeladas em meio ao movimento, tombadas no naufrágio de um navio antigo. Quando o próprio Kondos mergulhou, voltou à superfície com uma prova. Um braço de bronze esverdeado por séculos de corrosão. Aquele único artefato marcou o início da primeira escavação subaquática organizada em águas gregas. Ao longo do ano seguinte, a marinha grega juntou-se aos mergulhadores, recuperando estátuas de mármore, vidrarias finas, moedas e inúmeros artefatos quebrados. A peça misteriosa. Em 1901, caixotes desse espantoso carregamento começaram a ser abertos no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Entre eles, estava um pedaço aparentemente sem valor de bronze corroído e madeira apodrecida, descartado como mero entulho. Ele permaneceu intocado até 17 de maio de 1902, quando o estudioso Valerius Stais notou algo extraordinário espreitando sob a crosta, uma engrenagem de bronze com dentes. Essa descoberta abriu a porta para um dos maiores enigmas da arqueologia, o mecanismo de Anticythera, a máquina recuperada de um navio que naufragou no segundo quarto do século I a.C., era ainda mais antiga do que o próprio naufrágio. Hoje, os estudiosos datam o mecanismo de várias décadas antes, tornando-o uma relíquia de mais de 2000 anos. Atualmente, o que sobrevive são apenas 82 fragmentos, cerca de um terço do original. Mesmo em ruínas, esses fragmentos preservam 30 engrenagens de bronze interligadas. A maior mede pouco mais de 13 centímetros de diâmetro, com centenas de dentes cuidadosamente cortados à mão. Todas as peças sobreviventes estão agora no Museu de Atenas, exibidas atrás de vidro, ainda marcadas pelas cicatrizes do mar. Esses fragmentos são nossos limites duros. Eles são a base de todas as teorias. Devemos começar pelo que existe fisicamente: dentes de bronze e inscrições riscadas, antes de imaginar o que foi perdido. Revelando o passado com tecnologia. O maior fragmento sobrevivente, o fragmento A, contém a maior parte da engrenagem. Outros preservam partes de escalas circulares e letras esmaecidas gravadas no metal. Na década de 1970, estudos iniciais por raio-x sugeriram a complexidade do mecanismo. Mas o verdadeiro avanço veio em 2005, quando uma equipe conjunta do Reino Unido e da Grécia levou equipamentos de imagem de ponta ao museu. Uma das máquinas era um scanner de tomografia computadorizada de 12 toneladas, apelidado de Blade Runner, construído no Reino Unido. Ele disparava raios-x de alta energia através do bronze de todos os ângulos, produzindo seções transversais que podiam ser empilhadas em uma visão tridimensional. A outra era um sistema de imagem por reflectância da Hewlett-Packard, que permitia aos pesquisadores reluzir virtualmente a superfície e revelar arranhões invisíveis a olho nu.
Durante 2 semanas, a equipe revelou não apenas engrenagens ocultas, mas também milhares de caracteres de texto gravados nas placas. Pela primeira vez desde o naufrágio, a máquina voltou a falar através de suas próprias inscrições. O enigma decifrado. Havia um detalhe curioso. As varreduras em alta ampliação, projetadas para capturar detalhes em uma resolução de apenas alguns milésimos de polegada, apresentaram falhas. Na sessão de 2005, cerca de 25 das quase 3.000 fatias de escaneamento falharam em registrar, e o fragmento em si pode ter se movido ligeiramente. O resultado foi borrões e faixas, exatamente onde os pesquisadores mais precisavam de clareza. Mas em 2018, uma equipe da University College London retornou aos dados brutos. Eles os reprocessaram meticulosamente, preenchendo as lacunas e corrigindo as distorções. A reconstrução ganhou nitidez, novas letras surgiram, e várias leituras antes contestadas tornaram-se certas. Isso importava muito. Um único caractere grego nessas placas podia mudar a interpretação de um ciclo ou inverter o sentido de uma previsão. O que o mecanismo revelava. Então, o que as partes legíveis realmente mostram? Vamos começar pelo verso, porque esse lado é o que melhor sobreviveu. O mostrador superior é uma espiral que se enrola 5 vezes, marcando 235 meses lunares, o ciclo metônico de 19 anos, que mantinha os calendários lunisolares gregos alinhados com as estações. Ao lado, há um submostrador contando 76 anos, o ciclo calípico, que ajustava a precisão de longo prazo. A metade inferior traz outra espiral com 223 meses lunares, o ciclo de Saro, famoso por prever eclipses. Dentro dela, há um mostrador menor que rastreia o Exeligmus, um triplo Saro de 54 anos que corrigia o restante de 8 horas em cada ciclo, garantindo que o tempo dos eclipses permanecesse exato. Outro pequeno mostrador marcava intervalos de 4 anos para os grandes jogos pan-helênicos. Nada disso é especulação. Essas funções estão inscritas no bronze. Ao se aproximar da espiral de Saro, o mecanismo torna-se surpreendentemente prático. Cada célula que poderia conter um eclipse trazia um pequeno símbolo, uma anotação compacta em grego. Uma letra indicava se era lunar ou solar. Sigma para Selene, a lua, ou Eta para Hélios, o sol. Um símbolo semelhante a uma âncora, na verdade uma ligação entre ômega e rho, significava hora, seguido por um número de letra indicando o horário. Expressões como do dia ou da noite indicavam se o eclipse seria visível da Grécia. Abaixo de cada glifo havia uma letra de referência apontando para um bloco de texto explicativo. Esses textos descreviam detalhes como a direção da sombra, quanto do Sol ou da Lua seria coberto, e até as cores esperadas. Imagine um usuário girando a manivela para um determinado mês, vendo o mostrador marcar um eclipse e lendo o tipo, o horário e a descrição completa. Para um dispositivo do século I a.C., isso é simplesmente impressionante. As inscrições também revelam uma impressão cultural. Em 2008, um grande estudo do texto posterior identificou o conjunto completo de nomes dos meses no mostrador metônico. Eles não coincidiam com o conhecido calendário ateniense. Em vez disso, pertenciam à família de calendários coríntios, usados na Grécia Ocidental, especialmente em Épiro e Cósira. Os estudiosos agora acreditam que a sequência se ajusta melhor ao calendário epirota, possivelmente ligado à colônia de Ambrácia. Calendários são marcadores culturais. Ao gravar esses nomes de meses, o criador do mecanismo basicamente assinou a identidade cívica do dispositivo. O mistério da frente perdida. A parte frontal do mecanismo está muito menos completa. As engrenagens e placas que antes se destacavam do quadro principal desapareceram, restando apenas fragmentos das tampas dianteiras. No entanto, essas tampas tinham inscrições, e suas linhas sobreviventes são valiosíssimas. Em 2016, pesquisadores publicaram uma edição crítica do que chamaram de inscrição da tampa frontal. Esses textos não são enigmas poéticos, são listas de relações planetárias exatas. Para cada um dos 5 planetas conhecidos, Mercúrio, Vênus, Marte,
Júpiter e Saturno. A inscrição detalha quantos ciclos sinódicos, retornos em relação ao Sol, equivalem a um número inteiro de anos e revoluções completas pelo zodíaco. Em termos simples, a tampa estabelece as proporções inteiras que as engrenagens perdidas precisavam reproduzir. Quando o texto diz que, após certo número de anos, um planeta completa um número preciso de ciclos sinódicos e revoluções zodiacais, isso não é uma sugestão, é uma exigência. Qualquer reconstrução da frente deve obedecer a essas proporções. Não podemos imaginar qualquer design celeste que quisermos. As engrenagens sobreviventes mostram as técnicas usadas pelos construtores. As inscrições ditam quais períodos matemáticos deviam aparecer. E o espaço físico disponível na frente do quadro impõe limites rígidos de quantas rodas e eixos podiam caber sem se chocar. Uma reconstrução viável deve satisfazer todas essas três condições ao mesmo tempo: mecânica, matemática e espacial. E é aí que começa o verdadeiro desafio: reconstruir a frente perdida e provar que ela realmente poderia funcionar. Como reconstruímos a frente perdida? A metade frontal desaparecida do mecanismo de Anticítera não foi remontada com base em suposições, mas por engenharia cuidadosa. Passo a passo, os pesquisadores tomaram os fatos sólidos já estabelecidos, contagens de dentes, tamanhos das engrenagens, inscrições sobreviventes e a própria estrutura de bronze, e os usaram como base para reconstruir o que não existia mais. Antes que as engrenagens pudessem ser refeitas, a inteligência artificial deu um impulso inicial aos estudiosos. Um modelo chamado Ítaca, criado pela DeepMind, ajuda a restaurar inscrições gregas danificadas. Sozinho, ele prevê letras ausentes com cerca de 62% de precisão. Mas, quando usado em conjunto com historiadores humanos, ele aumenta a precisão deles de 25% para mais de 70%. Isso é crucial, porque os números gravados nas placas frontais são os alvos exatos que o mecanismo devia atingir. Leituras mais limpas e seguras reduziram as opções de design, diminuindo o espaço para adivinhações e estreitando o caminho para a solução. As engrenagens perdidas e os primeiros modelos. A primeira pessoa a provar de fato que a parte frontal podia ser mais do que uma hipótese foi Michael T. Wright. No início dos anos 2000, Wright, então curador do Museu da Ciência de Londres, construiu modelos funcionais à mão. Ele introduziu o conceito de engrenagens epicíclicas, pequenas engrenagens montadas em braços que orbitam engrenagens maiores, para capturar o movimento não uniforme dos planetas. Também utilizou o dispositivo de pino e ranhura, uma engenhosa configuração onde um pino que se move dentro de uma ranhura faz com que a engrenagem seguidora acelere e desacelere suavemente. Os astrônomos gregos antigos esperavam esse tipo de movimento irregular, pois os planetas parecem mudar de velocidade no céu. Wright chegou a construir um planetário completo muito antes de as inscrições da tampa frontal serem totalmente decifradas. Seu modelo estava perfeito? Não. Mas ele demonstrou em latão sólido que a frente podia realmente representar os movimentos planetários com técnicas compatíveis com as ferramentas da Grécia Antiga. Seus modelos moveram o debate do talvez para o sim, é possível. Mais tarde, outras equipes se apoiaram firmemente nessa base. O modelo do cosmos. O avanço decisivo veio em 2021, quando uma equipe da University College London, UCL, revelou o que chamaram de modelo do cosmos. Não era um desenho bonito, nem uma simples animação digital. Era uma arquitetura completa para a parte frontal que precisava obedecer a regras rígidas. O modelo deveria caber dentro dos limites físicos deixados pela estrutura sobrevivente. Deveria reproduzir exatamente as relações numéricas gravadas nas inscrições e ainda permitir que eixos e tubos passassem pelo centro sem colidir. No coração desse design, havia um pequeno dome para a Terra e o sistema da Lua. Ao redor desse núcleo, os trens de engrenagens planetárias se organizavam, com suas saídas conectadas a um conjunto de tubos concêntricos no centro. Os pesquisadores chamaram esse feixe de saída coaxial central, CCO, o esqueleto do sistema inteiro. Ele permitia que múltiplos mostradores compartilhassem o mesmo eixo sem se chocarem. A face do mecanismo nessa reconstrução foi organizada em anéis concêntricos, em vez de ponteiros sobrepostos. E isso não era mero detalhe estético. Os anéis reduzem os erros de leitura causados pela paralaxe, a dificuldade de interpretar várias agulhas empilhadas.
E, além disso, eles coincidem com o texto das inscrições antigas, que descreve um cosmos organizado em círculos. O desafio da engenharia antiga. Uma das soluções mais inteligentes da equipe foi mover as engrenagens iniciais do Sol verdadeiro e dos 3 planetas externos, Marte, Júpiter e Saturno, para a frente do mecanismo. Reconstruções anteriores as colocavam atrás da grande placa circular chamada CP, criando um problema. Era preciso usar suportes estranhos e volumosos, algo improvável para artesãos gregos antigos. Ao mover essas engrenagens para a frente, o time da UCL abriu espaço, eliminou o problema dos suportes e deu a cada trem planetário um caminho livre até a saída central. No centro, um engrenamento fixo, chamado número 56, servia como âncora. Conjuntos epicíclicos compactos giravam sobre ele. Esses ajustes só surgiram após semanas de testes virtuais, com as engrenagens colidindo entre si, até que, de repente, uma configuração se encaixasse perfeitamente. Parte do que torna esse design elegante é o compartilhamento de engrenagens. Em vez de projetar cada planeta do zero, o modelo permite que alguns trens reutilizem peças. O Sol verdadeiro compartilha uma engrenagem, número 52, com Saturno, e usa o mesmo eixo fixo 56 que ancora os 3 planetas superiores. Marte e Júpiter compartilham outra engrenagem, número 64. Essa economia de componentes é essencial quando o espaço é medido em décimos de polegada. Cada novo eixo adiciona espessura e risco de colisão. Ao compartilhar engrenagens, o modelo se mantém fino e compacto. O segredo das peças sobreviventes. A reconstrução também teve de respeitar a estrutura física preservada em um grande fragmento sobrevivente, a roda motriz principal, com 4 raios e conjuntos de pilares em sua borda. Esses pilares sustentavam 2 placas, uma retangular montada em colunas curtas e a circular CP, montada em colunas mais longas. O design da UCL usou essa estrutura como uma espécie de sanduíche. Entre a grande roda e a placa retangular, foram encaixadas 9 camadas de engrenagens comprimidas em apenas 1,5 centímetros de espessura. Nessa área apertada, ficam o movimento do Sol médio, o mecanismo dos nós lunares e a base dos planetas internos. Entre a placa retangular e a CP, a equipe encaixou a maior parte das engrenagens do Sol e dos planetas externos em um espaço de 9,7 milímetros. O fato de a placa estar inclinada em 11 graus em relação aos raios não é um erro, é uma vantagem. Esse ângulo dá a Mercúrio e Vênus espaço suficiente para que suas engrenagens epicíclicas passem sem atrito. É um nível de precisão comparável ao de um relojoeiro. Um dos momentos mais satisfatórios da reconstrução veio de um pequeno bloco no raio D, que possui um misterioso orifício atravessando-o. Durante anos, ninguém conseguiu explicar sua função. O design de 2021 solucionou o enigma. A pequena esfera bicolor da Lua na frente precisava de dados tanto do Sol quanto da Lua para mostrar corretamente as fases. Mas se a face frontal fosse composta por anéis, não faria sentido duplicar o cálculo solar só para alimentar o sistema lunar. O modelo da UCL enviou o movimento do Sol médio através de uma barra presa ao bloco perfurado do raio D, o caminho mais curto sobre as engrenagens centrais, fixas até o dispositivo das fases lunares. De repente, o bloco deixou de ser um mistério e se tornou um suporte funcional com um propósito claro. Outro momento de revelação veio com o mecanismo de Vênus. Um pequeno fragmento, o fragmento D, preserva um disco preso a uma engrenagem com um eixo que muda de forma, de quadrado para circular, à medida que atravessa uma placa. A engrenagem tem 63 dentes, todos bem preservados, e o encaixe é exato. No modelo da UCL, esse disco contém o pino deslocado necessário para o sistema de pino e ranhura, que gera o movimento irregular de Vênus. A placa funciona como a superfície de apoio no ponto exato. O encaixe é tão preciso que os autores argumentam que as partes do fragmento D são o coração epicíclico do trem de Vênus. O teste da reconstrução. Um avanço semelhante aconteceu no raio B, que contém um suporte proeminente sem função aparente em reconstruções anteriores. No design de 2021, esse suporte sustenta um conjunto compacto de 4 engrenagens epicíclicas responsável pelos nós lunares, a linha onde a órbita da Lua cruza o caminho do Sol. O suporte se alinha perfeitamente com o tamanho dos dentes no modelo e o espaço
é exatamente o necessário para esse mecanismo. Há também uma honestidade simples na contagem das engrenagens. Atrás da placa traseira, os sistemas sobreviventes já contavam 35 engrenagens. O modelo de 2021 adiciona 34 novas na parte frontal para operar o Cosmos. Juntas, somam 69 engrenagens, um número suficientemente ajustado para caber dentro da estrutura original e específico, o bastante para listar o número de dentes e posição de cada uma. Sob o capô, os projetistas mantiveram cada trem planetário o mais enxuto possível. O Sol verdadeiro usa apenas 3 engrenagens. Cada planeta superior, Marte, Júpiter e Saturno, usa conjuntos epicíclicos compactos de 7 engrenagens. Os planetas internos, Mercúrio e Vênus, empregam trens de 5 engrenagens com o sistema de pino e ranhura para reproduzir seu movimento irregular de para e anda. Quando o mundo central precisava de uma conexão extra, mas o eixo estava bloqueado por engrenagens fixas, a equipe usava um bloco perfurado e uma barra cruzada para ultrapassar o obstáculo, como a barra do Sol médio no raio D. Esses são os pequenos ajustes obstinados que mecanismos reais exigem. O que torna a reconstrução de 2021 realmente crível é que ela pode ser testada. Em 2025, outra equipe de pesquisa analisou o modelo com simulações de computador. Eles usaram dentes triangulares, o tipo de corte agudo comum em réplicas modernas, e adicionaram pequenos erros de fabricação para observar os efeitos. O resultado foi um alerta. O formato dos dentes, por si só, não era um grande problema, mas se o espaçamento entre as engrenagens fosse incorreto, mesmo por pequenas margens sugeridas em alguns estudos, o sistema poderia travar-se após longos períodos de uso. Isso não significa que o modelo de 2021 esteja errado, apenas levanta perguntas mais profundas. Como exatamente os gregos cortavam seus dentes de engrenagem? Quão precisas eram suas medidas? Quão suave era a superfície do bronze? O ponto principal é que não estamos mais lidando com lendas. Agora tratamos de engenharia prática, atrito, espaçamento, desgaste, problemas reais que podem ser medidos e testados. E já que a reconstrução funciona no papel e nas simulações, podemos finalmente fazer a grande pergunta: o que os gregos viam quando essa máquina ganhava vida? A primeira coisa que se via era o centro, uma pequena cúpula representando a Terra. Em torno dela, um ponteiro mostrava a posição da Lua, à medida que ela se movia pelos signos do zodíaco. Ao lado desse ponteiro havia uma pequena esfera do tamanho de uma bolinha de gude, metade pintada de preto e metade de branco. Dia após dia, essa bolinha girava mostrando as fases da Lua. Quando estava totalmente escura, lua nova. Quando totalmente clara, lua cheia. Todas as fases intermediárias se revelavam nesse pequeno globo, mas a Lua era apenas o começo. Ao redor dela, 6 anéis finos se sobrepunham, cada um carregando um dos corpos celestes que os gregos acompanhavam: Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Fora de todos eles havia o grande anel do zodíaco, dividido em 12 signos, e além dele, um anel de calendário mostrando os dias do ano. Cada planeta era marcado por uma pequena esfera colorida fixada em seu anel. O Sol recebia uma esfera dourada com ponteiro, exatamente como uma inscrição antiga descrevia, um cosmos disposto em anéis com pequenas esferas. Na borda mais externa, um anel estreito de datas mostrava o dia. Se você quisesse saber a data de hoje, bastava lê-lo. Se quisesse ver onde os planetas estavam no céu, bastava observar as esferas. Nada disso é conjectura. As inscrições descobertas em 2016 descrevem a frente exatamente nesses termos, e a reconstrução de 2021 seguiu essas instruções com rigor. Juntas confirmam que a face frontal exibia 9 elementos em movimento ao mesmo tempo: a Lua, os nós lunares, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e o calendário. Lendo o céu com o mecanismo. Vamos começar pela Lua, o coração pulsante do céu. O ponteiro da Lua mostrava sua posição ao longo do zodíaco, ou seja, onde ela estava entre as constelações a cada noite. O mecanismo também permitia ver a idade da Lua, ou seja, o número de dias desde a última lua nova. Bastava comparar o ponteiro da Lua com a posição do Sol no mostrador. A diferença em dias entre os dois indicava a idade lunar. Cícero certa vez se gabou de uma máquina de bronze que fazia a Lua seguir o Sol com o mesmo atraso de dias que se observa no céu. Esse mesmo truque
estava embutido neste dispositivo. A Lua seguia o Sol dia após dia na face do mecanismo. O Sol, por sua vez, movia-se com sua esfera dourada, girando ao redor do zodíaco ao longo do ano. Quando cruzava o primeiro grau de Áries, começava a primavera. Em Câncer, chegava o solstício de verão. Em Capricórnio, o solstício de inverno. E em Libra, o equinócio de outono. Tudo isso podia ser visto num único olhar. As inscrições até mencionavam um raio para o Sol, mostrando seu brilho ofuscante, o mesmo efeito que ocultava os planetas quando passavam perto dele. A reconstrução de 2021 deu ao Sol exatamente esse marcador dourado. Diante do mecanismo, não era preciso um calendário. A esfera do Sol sozinha contava as estações. O movimento dos planetas. Cada planeta contava sua própria história em seu anel, histórias nada abstratas, mas cheias de significado para os observadores antigos. Cada anel tinha marcadores de eventos astronômicos, conjunções quando o planeta desaparece no brilho do Sol, oposições quando planetas externos estão do lado oposto ao Sol, brilhando à meia-noite, maior elongação quando Mercúrio ou Vênus se afastam o máximo possível do Sol, visíveis ao amanhecer ou ao entardecer. E as estações, quando um planeta parece parar e inverter sua direção entre as estrelas. As inscrições mostram que a escala do zodíaco tinha pequenas letras de referência para esses eventos, e a reconstrução de 2021 aplicou a mesma ideia aos anéis planetários. No anel de Marte, o marcador de oposição. No de Vênus, o ponto de elongação máxima. Quando a esfera de um planeta alcançava um desses pontos, o observador sabia qual fase de seu ciclo estava acontecendo. Também havia um ponteiro especial em forma de serpente, que não carregava planeta algum, o ponteiro do dragão. Ele rastreava os nós da Lua, os dois pontos onde a órbita lunar cruzava o caminho do Sol. Os antigos astrônomos descreviam os eclipses como um dragão devorando o Sol. Aqui, o ponteiro do dragão deslizava lentamente pelo zodíaco. Quando passava sob a esfera do Sol e entrava em um dos triângulos marcados no mostrador, o mecanismo avisava: a temporada de eclipses chegou. Os eclipses só podem ocorrer quando o Sol está próximo desses nós, cerca de 2 vezes por ano, e o mecanismo marcava essas épocas diretamente na face. O ponteiro do dragão se movia devagar, completando uma volta em aproximadamente 18 anos e meio, um ciclo embutido na própria máquina. O céu em suas mãos. Nenhum fragmento físico do ponteiro dos nós sobreviveu, mas o modo como as partes frontal e traseira trabalham juntas deixa clara sua presença. O mostrador também funcionava como calendário. Ao redor dos anéis móveis havia 2 escalas fixas: o zodíaco com seus 12 signos e o anel do calendário com os dias do ano. Pequenas letras de referência estavam espalhadas pelo zodíaco. Cada uma correspondia a uma linha em painéis retangulares montados acima e abaixo do mostrador. Esses painéis continham o perípema, uma antiga lista de eventos sazonais do céu, como o primeiro nascer de uma estrela ao amanhecer ou o último pôr de uma constelação à noite. Fazendeiros, marinheiros e viajantes dependiam dessas marcações. A edição de 2016 desses textos listou 42 entradas distribuídas ao longo do ano. Para usar o sistema, bastava verificar a posição do Sol. Se sua esfera estava sobre um grau marcado, por exemplo, com a letra K, o observador procurava a linha K no painel do perípema. Ali descobriria qual estrela estava prestes a aparecer ou desaparecer do céu naquela estação. A máquina e os painéis foram projetados para ser lidos juntos. Como alguém realmente usaria o mecanismo? Era simples. Ajustava-se o anel de datas para alinhar o calendário com o zodíaco. Depois, girava-se a manivela até alcançar o dia desejado. Então, lia-se o mostrador. A esfera dourada mostrava a posição do Sol. A esfera da Lua revelava sua fase. O ponteiro lunar indicava sua posição no zodíaco. As esferas planetárias mostravam onde cada corpo estava, e os marcadores diziam em que fase de seu ciclo estavam. Se o ponteiro do dragão estava sob o Sol, dentro dos triângulos, significava temporada de eclipses. Se o Sol estava sobre uma letra de referência, bastava olhar o painel correspondente para saber qual estrela apareceria naquela época do ano. Com um único giro, o usuário lia o céu inteiro. Os criadores ainda usaram cores e materiais diferentes para evitar confusão. O Sol, como diz a inscrição, tinha dourado. Vênus carregava azul profundo. Mercúrio, turquesa. Assim, os 2 planetas internos
não se perdiam no brilho solar. A pequena esfera da Lua tinha cerca de meio centímetro de diâmetro, grande o suficiente para ser vista claramente. Numa face onde 9 leituras diferentes se moviam ao mesmo tempo, cor e tamanho eram essenciais para se orientar. Com o tempo, o observador aprendia o ritmo do cosmos. Saturno era o mais lento, movendo-se quase imperceptivelmente. Júpiter avançava um pouco mais rápido, mas com majestade. Marte era o espetáculo. Quando sua esfera atingia o ponto de oposição, ele brilhava vermelho no céu da meia-noite, e o mostrador mostrava isso no mesmo instante. Vênus e Mercúrio nunca se afastavam muito do Sol. Seus momentos de glória eram as elongações máximas, quando brilhavam intensamente como estrelas da manhã ou da tarde. Durante séculos, o mecanismo de Anticítera permaneceu em silêncio. Agora ele fala novamente, revelando que o conhecimento humano é muito mais antigo e mais misterioso do que imaginávamos. Uma máquina capaz de prever o céu, criada quando o mundo ainda acreditava em deuses. E se esta foi apenas uma das muitas invenções perdidas da antiguidade, quantas outras maravilhas estão escondidas, esperando ser redescobertas? Se você gostou deste mergulho nas sombras da história, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Mundo Restrito, onde cada semana traz uma nova descoberta, um novo enigma, um novo segredo do mundo que o tempo tentou apagar. Este foi mais um episódio do Mundo Restrito. Nos vemos na próxima Curiosidade Oculta.